Olá, boa noite a todos. Daqui a pouco ela tá por aqui. E aí eu conheci a Adri no curso de comunicação não violenta, como eu falei, e foi uma experiência assim incrível, foi um final de semana incrível. A gente fez o curso com o Dominique Barter, que é um dos precursores da comunicação não violenta. Ele veio de fora pra cá, ele não é brasileiro. E eu lembro que nesse final de semana, o quanto que a gente percebeu como que a gente utilizava as nossas palavras, o quanto que a gente não atentava para a necessidade do outro. Foi um final de semana incrível. E depois eu fui fazer o curso de disciplina positiva, que ela também fez. Ela também é educadora parental. Fez a tradução dos livros de disciplina positiva para crianças com deficiência e para pais ocupados também. Então, assim, é uma expert no assunto, gente. Vale a pena. Mandem suas perguntas, porque ela vai responder. E aí eu fiz algumas perguntas que eu acho que são super interessantes. E se vocês tiverem alguma pergunta para fazer em relação a isso, é legal vocês colocarem aqui. Então, por enquanto, eu vou falar, enquanto eu tô aqui esperando a Adri, eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com a disciplina positiva, como foi o meu contato com a disciplina positiva. Eu venho de uma criação que foi uma criação, que eu acredito que tenha sido a criação de todos nós, que é uma criação que tinha muita punição, uma criação com muitos limites com muitos nãos Ah, aqui ele entrou! Vamos ver, tá aguardando aqui. Dri! Oi, desculpa o atraso, amore. Ai, que saudade de você. Eu tava aqui Também. contando Ai, como que foi o linda. nosso encontro. Oba! Já chegou na Cê- parte do Marshall, não? Do Dominique? Sim, que foi lá que a gente se encontrou. Então, eu tava falando exatamente disso. Ah, que linda. Que eu encontrei você lá e foi amor à primeira vista. Foi Uhum. Foi uma coisa sem explicação mesmo. Química, física, É energética. verdade. A gente Foi se mesmo, conectou de Adri. cara, né? Foi. Eu me lembro que teve uma dinâmica que a gente olhou uma para outra assim, começamos a chorar, Foi. Sem falar uma palavra. sem falar uma Começamos a palavra. chorar e assim, porque a gente se emocionou com o mesmo pedaço, né, da Uhum. fala dele, coisa mais linda, gente, foi Foi, muito foi bom. muito linda. E depois eu fiz um curso da Adria, lembra do Foi. DIR for Time, não é? Isso Eu e da foi. Roberta. Uhum. Depois eu fui fazer também o workshop da disciplina positiva com vocês, lá na Isso, Barra. lá na Barra com a Eu virei Manu. seguidora, né, Adria? Que maravilhosa! E depois a gente descobriu que a gente tem a Orjana de A amiga em comum. Orjana em E comum, a é gente teve um verdade. almoço com ela delicioso, né? Isso! Há pouco Ai, tempo. aquele dia foi muito especial, Ai, lá no muito Parque bom, Lage. Foi Fê. muito bom. Poxa, que Muitas bom que você está aqui. conexões. Muitas, muitas conexões. Fico muito feliz de você estar aqui com a gente hoje. Eu acho que Ai, você tem amor, muito a obrigada. acrescentar, Adri. Eu sou uma fã sua mesmo, admiro muito seu trabalho. Ai, meu Deus. Estava falando aqui Tô para o emocionada. pessoal, mas é verdade o quanto que você afeta de verdade as pessoas à sua volta, né? Não só as crianças, os pais, mas todo mundo que se aproxima de você. E isso é maravilhoso. Ai, que É muito bom ter lindeza. pessoas assim. E Obrigada. aí, Dria, Ah, eu fico muito feliz. Eu fiz algumas perguntas, porque eu gostaria muito que você, vamos dizer, desse a sua. Eu falo muito da disciplina positiva aqui também, mas eu acho uhum, que uma segunda opinião, porque tem muitos pais que acompanham a gente, uma segunda ótimo. opinião de uma outra profissional, você é Uhum, fonoaudióloga, então eu acho que isso. é bem interessante. Fala um pouquinho de você pra gente primeiro, Dri. O Ai, que 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 coisa você queira linda. Mas falar e quando eu depois eu começo. entrei, eu te interrompi em alguma coisa que você Não, queira não, concluir? a gente Não? estava aqui ansiosa Tá. esperando. Ai, que lindo. Tá bem, amor. Então, a gente se propôs hoje a conversar sobre a disciplina positiva, né? Como ela transformou nossas vidas e falar um pouco dessa abordagem linda que a gente escolheu para estudar, para viver, né? Porque é uma filosofia de vida. E é bom a gente falar, e tem a ver isso da gente contar o nosso encontro, porque é nisso que a gente acredita, né, Fê? A gente acredita Com realmente na arte certeza. dos encontros, na transformação das relações a partir desses encontros, né, desses diálogos um com o outro,
né? E um sempre vai modificar o outro. A gente nunca sai do mesmo jeito do encontro com alguém, né? E não deixa É a pessoa do verdade. mesmo jeito. A gente sempre se transforma e afeta o outro de alguma maneira. Então, que a gente cuide, né? Essa é a minha proposta lá no Afetoterapia. É como eu penso o meu trabalho há 16 anos vai fazer já, né? Com crianças com deficiências e famílias. Que a gente precisa muito se responsabilizar pela nossa via de comunicação, né? Então, a proposta da comunicação afetiva, do autocuidado, é que a gente realmente e finalmente se responsabilize, né? Assuma a postura de adulto, de responsável pela nossa via de comunicação. Então, isso é muito importante, principalmente quando a gente está lidando com crianças, porque muitas vezes a gente acaba, né, se deixar levar pela emoção forte, ou se não tiver autocontrole, não tiver autocuidado, não tiver cuidando do seu estoque de afeto, que eu falo sempre, né, que a gente tem um tanquezinho aqui dentro da gente de afeto, e se a gente não cuidar de carregar ele, uma hora a gente não tem nada, né, nem pra gente, nem pro outro, e aí explode, enfim. E então a proposta da afetoterapia é muito de autocuidado e comunicação afetiva, primeiro com a gente mesmo, né, para depois o outro. Então, na verdade, o lema maior é eu cuido de mim enquanto eu cuido do outro, para nunca mais deixar de cuidar. Porque através da minha experiência própria, né, e das pessoas que eu acompanho, chega uma hora que a gente que é muito cuidador, a gente acaba ficando sem nada, a gente adoece, a gente morre, a gente vai embora, a gente desiste da profissão, a gente pifa, né, a gente fale, a gente não ganha dinheiro com o nosso trabalho, porque a gente dá tanto que a gente não cuida do receber, né? A gente não cuida desse abastecimento da gente. E aí uma hora a gente tem que parar de cuidar. E a gente fica mal, porque a gente é cuidador natural. Ninguém escolhe a profissão de trabalhar com desenvolvimento infantil, de trabalhar com profissional, né? Com a profissão da saúde ou da educação, se não for um cuidador natural. Eu vejo isso em todas as pessoas que eu encontro, né? Tenho a honra de encontrar. Cuidador natural escolhe essas profissões, né? Só que aí a gente faz disso uma profissão, e eu já postei alguns vídeos sobre isso, isso pode acabar sendo uma grande armadilha, né, Fê? Porque a gente precisa que isso seja uma profissão, né? E lidar com isso como profissão e não como entrega 100%, como maternagem, né? Muita gente materna o paciente ou o aluno. Isso não aí. é o nosso papel. Ocupa a posição de mãe, Já não tem é? a mãe dele, o pai dele, exatamente. Então a Verdade. gente é mediador dessas relações. Mas se a gente não tá firme na nossa postura profissional, a gente acaba entrando e se embolando naquelas relações e não ajuda de fato, né? Então, verdade. a proposta da terapia é que a gente assuma esse cuidado com a nossa via de comunicação quando a gente está com outro que busca, né, essa ajuda na comunicação que não está fluindo, né? No meu caso de fonoaudiólogo. Então, eu sou fonoaudióloga de base, e aí eu fui estudar o DIR Floortime, né, que você foi lá conhecer, e eu adoro fazer esse curso que eu faço com a Roberta, porque a gente fala muito além do DIR Floortime, né, porque a gente acaba colocando todas as nossas histórias junto, mas essa abordagem foi a primeira que eu escolhi além da fonoaudiologia para começar a pensar um pouco mais amplamente no desenvolvimento infantil, e foi quem me estimulou a colocar os pais dentro da sala de terapia, né? Eu não trabalhava com os pais dentro da sala ainda até 2010. De 2004 a 2010 eu falo que eu era fono, só fono, e aí a partir de 2010 eu virei fono da IF Floortime. E tudo mudou, porque aí a partir do momento que eu tenho os pais dentro da sala, eu começo a ver a criança agindo como criança, né? Ela podia até mostrar alguns comportamentos antes, mas com os pais dentro da sala, ela mostra todos. Ela dá tilt, ela faz birra, ela manipula, ela quer atenção, ela mostra as carências, ela busca aqueles pais para conforto, né? Quando frustra, enfim. A gente tem ali a criança como um todo quando a gente olha para a família inteira. E aí eu fui buscar disciplina positiva, porque eu falei, gente, só a área da saúde não me dá o suporte que eu preciso para cuidar dessa criança enquanto criança, porque o foco da saúde ainda é muito na patologia, né? Já tem algumas abordagens que olham a saúde, mas o foco ainda é muito na doença. E aí a gente fica com esse olhar
restrito. Quando a disciplina positiva entrou na minha vida, eu falei, ai, gente, existe um caminho do meio, né? Eu não tenho só o autoritarismo e a permissividade de opção. Tem um caminho de equilíbrio aí que permite, né, essa criança ser o potencial master dela e esses pais se comunicarem com ela com mais respeito e eles ficarem bem com isso, né? E aí eu fui conhecendo milhões de coisas. A gente conhece a comunicação não violenta, que é o primeiro contato que eu fiz com ela foi nesse curso do Dominique, que eu te conheci, e eu fiquei apaixonada. Primeiro porque ele apresenta a CNV de um jeito super bonito, né? O trabalho dele em comunidades e em presídios é muito potente, né? Então você fica assim, meu Deus, realmente cuidar da linguagem, da comunicação transforma as relações. Faz toda a diferença. Mesmo, né? E aí eu conheci você, lá também tava a Ju e a Fabi. Isso, então, a assim, Fabi. eu fiquei apaixonada pelo poder do cuidado da comunicação traz nas nossas relações, né? Então, eu fui agregando esses estudos, esses conceitos ao meu trabalho no afetoterapia e hoje ele é esse pacotão, né, de informações e experiências que eu tenho com essas famílias. E eu sempre falo, até no post de hoje que eu fiz lá de TBT, a primeira vez que eu coloquei o afetoterapia no mundo, né, assim, de forma online, digital, e aí eu cheguei a muito mais famílias do que o meu consultório dava conta, né? Foi através de um curso chamado Academia de Mães Empreendedoras, que é da Melodia Moreno, que foi o primeiro curso que eu fiz que não tinha nada a ver, a priori, com a minha carreira em si, né? Porque eu só fazia cursos de linguagem, autismo, deficiência, educação, desenvolvimento infantil. Eu ficava, né, nesse mundo dos cursos profissionais. Aí quando a Melodia apareceu falando do equilíbrio entre a carreira e a criação de filhos, se eu não tenho filho hoje, eu não tinha filho em 2015, né? Eu falei assim, gente, esse curso é para mães. Mas, cara, eu vou fazer, porque eu não sou mãe ainda, mas tudo que eu quero na vida, quando eu for mãe, né, lá pra frente, isso aí, eu quero já saber, né, ter mais ferramentas para como conseguir fazer. equilibrar a carreira e o trabalho, né? E aí, gatona, perguntei para ela se não mães podiam fazer, e ela falou assim, claro, porque todas as mulheres são mães em potencial, né, ou exercem, né, de alguma forma a maternidade e tal. Eu falei assim, cara, vou fazer. E foi lindo, porque o trabalho dela é sobre empreendedorismo digital, né? Pessoas que querem empreender digitalmente. Então, a partir dela, eu criei o canal no YouTube, né, o Afetoterapia no Facebook, Instagram e tal. E aí, linda, foi o primeiro grande sim para mim, para Adriana Pessoa. E que foi pensando no profissional, queria. né? Porque a gente não desagarra. Olha ela aqui! Gente, a Mel tá aqui, meu Deus do céu! A Mel! Ah, meu Deus, vou morrer! Então, essa diva, essa maravilhosa, que honra ter ela aqui. Gente, morri de amor. Essa diva inspiradora, na época ela só tinha a Lulu, agora ela tem a Lulu e o Ben, já tem o segundo fofinho. Ela me inspirou demais a cuidar mais ainda de mim, enquanto eu cuido das minhas pessoas, né, no meu trabalho, para que quando for a hora dos meus próprios babies, eu já tenha esses patos dados em direção a mim, né? Claro que eu só vou ser mãe quando eu for mãe, né? Então, quando o filho estiver aqui. Mas, gente, não tem condições da gente não olhar para a maternidade dessa forma tão potente, né? Dessa forma tão ampla. Isso e quando a gente trabalha com família, sabe, Fê? A gente vai vendo que a gente precisa ter esse respeito à maternidade e paternidade daquelas pessoas que estão confiando o filho pra gente de uma forma bem, bem real mesmo, né? Então, a gente só vai ter uma escuta ativa para essa família, dar orientação de forma respeitosa, se a gente olhar para esse pai, para essa mãe que chegam pra gente de uma forma bem horizontal, né? De uma forma
onde a gente está se colocando de fato no lugar deles, né? Então, eu É. ficava muito assim, ai, mas eu não sou mãe ainda, né? Como é que eu vou conversar com os pais? Isso que eu penso. Eu não tenho lugar de fala. Mas se a gente É. pensar, Fê, que a gente é filho, né? Eu botei no post de hoje, a gente Isso. é neta, a gente é filha, a gente é sobrinha, a gente é A prima, gente a foi gente é tia, criança. a gente foi criança, a gente cuida de falar para essas famílias no lugar de filho que quer ser ouvido, né? Que quer Exatamente. É uma isso voz aí. na família, que quer ser tratado de forma Isso aí. respeitosa. Então, eu acho que a gente busca os nossos estudos, né, Fê, muito baseados nessa interação que a gente tem também na nossa história, né? Que eu acho É que quando eu verdade. entrei, você estava falando um pouco disso, da nossa criação, né? Sim, Então, sim, como da a nossa nossa criação, geração exatamente. foi É. criada de uma forma ou muito autoritária ou muito permissiva, porque era o que tinha no contexto Era o da que tinha. época, É hoje a gente tem muito mais outras opções, né? E a disciplina isso que eu positiva é uma penso. das opções. É, E a gente pode escolher cuidar da nossa via de comunicação para falar com os nossos filhos sobre outra perspectiva, né? Então, quando a gente fala sim para a gente, né, a gente está dizendo sim para o nosso filho. Então, é muito engraçado que assim, eu sempre penso assim que meu filho, onde quer que ele esteja, ele o já meu também. sabe, o seu também, eles já sabem que a mãe deles já fez, já está fazendo muitos movimentos por ela mesma, né? E isso já é fazer pelo filho, né? De alguma Com forma. Então, isso certeza. é muito lindo, né? Então, os pais É, que já estão com o filho no mundo, né? Que encontrem pessoas como a Mel, como a gente, né? é É, verdade. e tantas mulheres maravilhosas, Sara, que Sim, tá aqui linda, que fala de escrita afetiva, escrita consciente. tem muita Nossa, gente. tantas pessoas maravilhosas, Tem. Orjana, tem tanta gente linda. Orjana, é. Encontrem essas pessoas, né? Essas mulheres potentes. Eu acredito muito em rede de mulher. Eu acho que o poder feminino ele é abundante, É maravilhoso. verdade. É, E se conectem com isso para que a gente realmente seja quem a gente é, que a gente veio para ser. Porque os filhos querem mães felizes, é isso que eu falo o né? Eles tempo não querem todo. mães Eles não querem ninguém perfeitas. perfeito, não. Eles querem mães felizes, terapeutas É, felizes, professoras felizes, isso aí. né? Porque felicidade Exatamente. respeita o lugar do outro, né? Tem É gente que fala gente verdade. feliz não enche o saco. É, é, É tipo isso, gente feliz não é, enche o raio do saco. Gente é, feliz está é. preocupada em continuar sendo feliz e em permitir que todos os outros que ela encontre sejam felizes também. Então é É muito verdade. potente isso, né? A gente É, muito. cuidar da nossa via de comunicação, que é a minha proposta, é a gente cuidar da nossa felicidade. Quando a nossa energia vital, a nossa comunicação, o nosso jeito de estar no mundo, né, nossas atitudes inspiram pessoas, promovem essa coisa boa. É por isso que eu me emocionei quando você falou que é minha fã, que ama meu trabalho, que gosta de estar comigo, da minha energia. Isso para mim não tem preço, sabe, Fê? É, Porque energia é uma coisa que não tem não se como explica. disfarçar e não É, tem como não. explicar. Então, É, é gostoso saber que eu tô cuidando dela para quem me encontra, sabe? Então, é isso sim, que eu quero inspirar as pessoas no afetoterapia, que conheçam essas abordagens, né? Que a gente promove, que a gente fala delas, porque elas transformaram a nossa vida pessoal e com profissional, certeza. né? Então, a Com gente não certeza. falaria de alguma coisa que não tenha É, tocado a gente, tocar a né, gente de tão forma profundamente. profunda. É verdade. Dri, você falou essa questão da mãe, eu acho isso muito interessante, porque eu sempre tinha esse pensamento na minha cabeça, assim, como é que eu vou conseguir falar para os pais, né, para aqueles pais, para as mães, e elas me olhando como não sendo uma mãe. E aí, esses dias eu estava pensando, assim, estava estudando aqui sobre a disciplina positiva, a gente vai adentrando cada vez mais, eu me dei conta de não só disciplina positiva, conteúdo holístico, tudo que é de autoconhecimento eu me enfio dentro. E aí eu É, fiquei pensando verdade. assim, e aí eu fiquei pensando, peraí, não, nós mulheres, nós já nascemos com essa essência de ser mãe. Ser mãe ou não é uma escolha, mas isso vem
no feminino, é do feminino essa maternidade. Então eu Isso, esse falei, não, cuidar, peraí, eu né? também, esse Uhum, cuidar, exatamente. uhum, Falei, não, peraí, eu também tenho, então eu também tenho bagagem para poder falar, ainda não sendo mãe, mas sou educadora também, sou professora, fui filha, sou filha. Então, quer dizer, uhum, tem vários elementos. Aí você começa a falar daquele lugar, como você colocou, do lugar da criança mesmo. Quanto que aquela uhum, criança, você vai. Eu fico me vendo na sala de aula quando eu estou com os meus alunos, né? Que é o uhum. contato que eu tenho diariamente com Direto. criança, Uhum. direto, e aí eu fico olhando para eles, eu fico me vendo no passado. É muito louco, Dri. Porque assim, eu lembro, quando eu olho para eles assim, lanchando, eu lembro do meu lanche na escola. Uhum. E eu falo, aí eu sinto um cheiro de alguma coisa, como a nossa memória é forte. E aí leva Muito. a gente para aquele passado, e eu Para falo, caramba, lugares, isso, é. lugares Uhum. assim, incríveis. E aí quando eu vejo uma criança num momento de birra, naquele ataque assim, surtando, eu lembro do quanto que muitas vezes eu não podia fazer aquilo. E o quanto que Uhum. eu queria fazer aquilo. Quanto a gente foi Isso, podada, né? o quanto que a gente foi podado, e o quanto que a gente olha para os limites hoje. E quando eu olho para aquilo, eu falo assim, tudo que eu queria naquele momento era alguém que fizesse o que eu faço por eles nesse momento. Ai, que Então é linda! que não é verdade, o que que a gente mais queria quando a gente estava pau da vida? Ai, Era alguém que alguém que sentasse com a entendesse gente, que isso. entendesse, que conversasse, que acalmasse, que vem cá, você não é a pior pessoa do mundo porque você está tendo esse ataque de birra, eu te Ai, que amo mesmo assim, lindo! Dria. Que E eles, lindo! assim, eles, as crianças em si, você sabe disso que você trabalha com criança, elas pegam Uhum. muito mais rápido que a gente. Muito Então, mais. quando elas encontram alguém num estado sem recurso, como a gente chama no sequestro emocional, assim, perdido, Aham. elas já falam para mim, Miss Fernanda, olha lá, o fulano, ele tá precisando de ajuda. É o Ai, que eles meu falam para mim. Deus. Olha. Vamos lá, vamos fazer isso, vamos levar ele pro cantinho da pausa positiva que a gente tem dentro da sala de aula. Então, isso, como que eles pegam rápido, como que a disciplina positiva, ela faz com que a gente tenha um outro olhar para essa primeira Para infância, que infância. Exatamente. é a fase mais importante da nossa vida, gente. Eu falo isso o tempo todo. Isso. Que vai moldar nossos O passos preço como de no adulto. consertar pessoas quebradas, ele é muito mais alto, né? Do que a Com certeza. prevenção de cuidar dessas pessoas hoje, né? É, E, gente, isso só verdade. depende da gente, né, Só Fê? depende da gente. Só depende da gente. Só. Não é fácil. Acho que muito Isso importante ficar nas pessoas também. falar. Que, nossa, Isso gente, vocês aí. estão falando aí, né? A teoria toda linda, já li esses livros, já estudei, já fiz curso à beça, mas na prática aqui, quando meu filho dá tilt, sou eu no meu monstro aqui também e tudo mais, né? E é Isso real aí. isso, né? Quem vem, né, Total Fê? real. A nossa É. consciência é de que a gente quer fazer diferente, quer ser É, essa pessoa acolhedora e que exatamente. se conecta com o coração da criança quando ela tá mal, né? Desregulada, sofrendo e tal. Mas o que a gente tem de registro aqui é de não acolhimento, é de punição, Isso aí. né, é de querer calar, de É, querer parar o comportamento, né? O mau comportamento. verdade. Então, a gente tem que brigar, né? Por isso que o autoconhecimento é um Pela- caminho que a Isso. gente oferece, fala Exatamente, e Adria. faz, né? Ó, Ó, autoconhecimento. autoconhecimento é vida, porque você Tudo, se vida. conhecendo e sabendo quais É, botões a criança são aperta em você acionados. na hora que ela dá o tilt, você pode cuidar da sua reação, É, isso. responsabilizar por ela, né? Porque o É, comportamento da criança, a gente vai até mudá-lo por inspiração, por encorajamento, por modelo, né? verdade. Ela vai se inspirar e querer ser alguém É, tão autorregulada e calma e com né, certeza. resolvedora de problemas e mulher maravilhosa que você é. Se você for, É, você vai inspirar. Mas de fora para dentro, a gente não muda ninguém, não né? A muda gente não ninguém, é consegue mudar o verdade. outro. Então, se a gente for esse modelo de calma, regulação, e mesmo que seja um modelo de nossa, agora eu tô muito nervosa com o que você fez. E isso me deixou nervosa. Eu fico nervosa com isso. Eu não dou conta dessa bagunça aqui. Isso pra mim é muita coisa. Então, eu vou pra lá pra me acalmar. E eu gostaria muito que vocês resolvessem essa bagunça. E quando eu voltar,
isso aqui já tenha resolvido e tal. E pede socorro para uma outra pessoa, um parceiro, Isso aí. alguém que tá lá, para, ó, Exatamente. vê aí como é que você faz, porque eu não dou conta disso aqui que tá acontecendo agora. Eu vou me acalmar. E aí você vai e volta, né? E aí você voltando mais calmo e dizendo, olha, gente, vocês estão vendo, a mamãe não aguenta bagunça. Pra mim é muito difícil a casa tá nesse caso. Eu preciso da colaboração de vocês. Como é que a gente vai fazer pra a casa não ficar assim? Que é a nossa casa, né? Ela é É nossa verdade. casa. A É gente nossa precisa casa. daquela. A gente é uma equipe. Como é que a gente mantém a casa organizada? E aí você promove, né, a colaboração da criança quando ela se sente envolvida no processo. Agora, É verdade. simplesmente, eu não aguento essa bagunça, você é um bagunceiro, eu vou embora porque essa casa não dá, ou você começar a arrumar pela criança, ou qualquer outra coisa, não dá vai certo. promover colaboração e ajuste de comportamento da criança, né? Com Então, certeza. a gente precisa se conhecer, né? O adulto, ele Tem que precisa ser, cuidar de si na hora Senão, cuida, como você colocou, que tá com cuidar a criança. de si próprio para você poder cuidar do outro, senão não dá certo. Dri, isso é Uhum. muito curioso que você falou, que me veio uma imagem agora na cabeça, que logo assim que eu comecei a trabalhar na sala de aula, eu tinha a disciplina positiva toda de código salteado na teoria. Mas Uhum. até então eu não tinha contato com as crianças na prática ali diariamente. E olha que curioso, quando eu comecei a trabalhar, qual era o meu primeiro estímulo dentro da sala de aula? Era o que tinha nos meus registros de experiência, mesmo com todo o conteúdo aprendido. Eu tive que fazer, eu precisava. Qual era a minha mania? Eu tenho mania de como cuidar de fazer pelo outro, sempre fazer pelo outro. Então, quando a sala estava toda bagunçada, quem organizava a sala? Você. Para não ter que lidar com a zona da sala, nem com ter que pedir uma colaboração que talvez não viesse, né? Então, já vou resolver aqui. Já Ótimo vou resolver exemplo. tudo aqui. E aí eu ia catando aquilo tudo, organizando tudo, e daqui a pouco eu me dei conta de que eu estava tirando deles a oportunidade deles serem mais responsáveis com os Perfeito. brinquedos que são deles, a autonomia, a independência de poder guardar. E outra coisa, eu estava também, vamos me dizer assim, me sabotando em relação ao não quero ter o trabalho de me De lidar desgastar com com isso. isso. Fê, perfeito Entendeu? esse exemplo. Perfeito. E aí, aos poucos, eu fui falando, não, peraí, eu estou errada. O que que eu aprendi? Aí eu vou lá de novo nos ensinamentos. O que que eu aprendi com a disciplina positiva? Ah, eu aprendi que eu preciso da autonomia, independência. Então, eu preciso dar isso para mim também. Eu preciso lidar com desconforto. Eu Ai, ficava pensando. chegou num ponto ótimo. Caminho de autoconhecimento não é caminho de alegria e felicidade plena a cada passo. Não é. Não é. É realmente Não é. lidar com os monstros daqui de dentro, com desconforto total, Exatamente. com aquilo que Com você está desconforto total. criando estratégias para não olhar, para não lidar. Para não olhar. É isso aí. É encarar isso de frente. Exatamente. E muitas vezes, né, Fê, a gente vê que a maioria das coisas não vem do outro, né? O outro tá sendo o outro mesmo, tá tendo os comportamentos dele e tal. Mas o que dói na gente do que o outro fez, muitas vezes é por coisas nossas da nossa história, né? Então, quando a gente cuida disso, nossa, a gente inclusive olha para o outro de outra forma, né? De outra forma. Nossa, vou dar um exemplo bobo, mas real. Ciúme. Ciúme de marido, de mulher, de pessoas. Ciúme é muito mais a respeito da nossa insegurança do que tanto ao comportamento do outro, né? Claro que o outro pode ter comportamentos que você fala, meu Deus do céu, tá me desrespeitando, né? Caraca. E a nossa relação aqui, né? Tá desrespeitando a nossa relação. Pode. Não é tudo nossa culpa também. O caminho do conhecimento não é pegar todas as culpas do mundo e assumir, né? Mas, e a parte que é nossa, da nossa insegurança? Do que a gente tem de história, isso né? Aí. De relação, do que é fidelidade, do que é compromisso e tal. E aí, isso se a mesmo. gente cuida disso, né, Fê? Dessa parte, a gente consegue
se relacionar muito melhor com o outro, porque a gente vai se relacionar a partir da realidade que a gente vive, né? Que é outro ponto muito importante do autoconhecimento. A gente olha a realidade a partir dos fatos reais e não da fantasia que a gente faz com aquela realidade. Porque se a gente não cuida da nossa história, a gente está olhando sob um prisma fantasioso, ilusório, né? Ou para melhor ou para pior. Ou para pior. Mas a realidade, ela não é boa ou má, bonita e feia, certo e errado. Ela é o que ela é. A gente que vai interpretando e decidindo coisas a partir da nossa história. Então, na relação com a outra pessoa, se a gente cuida do que é nosso, das nossas inseguranças, dos nossos desconfortos, do nosso estresse, do nosso cansaço, de tudo que é nosso, a relação com o outro fica muito mais leve, né? Porque aí a gente já consegue olhar para a realidade e, inclusive, distinguir, né, o que a gente quer ou não quer na relação com o outro. Pode ser que o outro seja uma pessoa que te invade, que te desrespeita, que não tem compromisso, o mesmo compromisso que você tem com a relação. Mas se você não conhece a sua parte, vai ficar até difícil definir se essa relação é bacana para você ou não, né? Ou não. Então é verdade. Muito legal se conhecer, investir nisso, né? Sim, faz muita diferença, Adri. Isso que você falou, quando você vai se conhecendo, você vai vendo o que é projeção, o que não é. Você vai encontrando o limite ali. E isso acontece também em tudo quanto é tipo de relação. Criança também é assim. Porque muitas vezes você vê que você já está ali, como você falou, no seu limite, e ele vem. As meninas que trabalham comigo na escola falavam assim para mim, Fê, mas para você, olha que. Como a gente acabou de falar, como a ilusão, como a gente deturpa as coisas. Elas dizem assim, mas você é muito paciente. Para você, às vezes, é mais fácil, porque você é muito paciente, você é muito compreensiva. Tô calma e plena, mas não tô, não. Eu falo pra gente, mas eu não tô, não. Quem falou pra vocês que eu tô calma e plena aqui? Eu só não estou, eu só tô aqui, ó, no meu pré-frontal, né? Maravilhosa. Fernanda, o que tá te irritando? O que tá te irritando tanto, Fernanda, nesse comportamento? Mas, cara, nós somos seres humanos, Dria. Eu falo pra ela, gente, graças a Deus, imperfeitos. Que eu falo, o fato de eu não extrapolar, de eu não extravasar aqui, não significa que eu esteja plena e maravilhosa, que nem Buda, achando tudo que a criança está fazendo lindo, maravilhoso. Não, não é isso. Não, eu estou analisando, né, com uma forma mais regulada, assim, claro. Gente, o que tá rolando aqui que tá me gerando esse desconforto aqui nesse momento? E eu acho que você tocou num ponto muito legal. Porque quando a gente começa esse nosso caminho de autoconhecimento, a gente vira a louca da família, né? A louca de todos os ambientes, na verdade. Da família, do trabalho, de tudo. Porque a gente entra nesse processo de, diante do que aconteceu, como é que eu posso, né, reagir? Deixa eu escolher como é que eu vou reagir aqui. E isso é muito louco, porque a maioria das pessoas está no automático, está no impulsivo, está no... E aí, quando você, que era assim, porque acho que você também, eu também, né? A gente era muito impulsiva, muito de dar respostas, assim, e a gente passa a pensar um pouco mais, né? Pegar aqui as ferramentas que a gente tem e estuda para relações melhores. Aí as pessoas já te olham e falam assim, gente, tá esquisita... O que aconteceu com a Adriana e com a Fernanda, gente? Essas pessoas. Dria, elas, né? O que acontece com a minha irmã, que eu falo, eu vou até expor ela aqui. Depois eu me entendo com ela. Ela fala muito pra mim assim. Vem cá, você não tá agora, que às vezes eu dou uma resposta mais atravessada, né? Que acontece, às vezes eu tá estressado, você responde mais atravessado. E aí ela fala assim, você não está meditando? Você não está no caminho do autoconhecimento? Eu falo pra ela, minha querida, eu não sou Deus. Você não atingiu o Nirvana. Não, ainda. Ainda falta um caminho para esse Nirvana, gente. Cara, não é maravilhosa. Assim e você trouxe muito bom você colocar ela também. Já vou jogar a minha na roda agora também. Porque é isso que eu sinto que as pessoas também usam como autodefesa, sabe, Fê? Porque se você que tá aí toda trabalhada no autoconhecimento, nesses estudos todos, né? Fazendo esse processo todo, tá dando seus ataques, eu tenho autorização
para dar os meus aqui. Free. Eu não tô fazendo Autorização nada, eu não tô free. estudando nada, eu tô aqui linda, eu posso dar vários por dia, já que você, a monja tibetana, tá dando seus ataques. E outra coisa de autodefesa também, quando eu comecei esse caminho também, esse meu processo de autoconhecimento, comunicação afetiva, decidi viver no caminho de afeto mesmo, fazer disso uma bandeira. A minha família também, né? Meu Deus, que história é essa? Aí eu comecei a mandar um monte de coisa para minha família, principalmente para minha mãe e para minha irmã, né? Como mulheres e tal. Eu ficava mandando várias coisas de empoderamento feminino, de autoconhecimento, de olhar para si, de não sei o quê. E aí a minha irmã mandou uma na minha lata assim, ó. Adriana, para com essa história de autoajuda, cara. Eu não tô afim desse papo, eu não aguento essas frases, essas coisas que você me manda e tal, porque eu não acredito nisso, eu não tô afim de olhar, né, eu não acredito nisso, era o principal. Eu não tô afim de ler essas coisas e tal, não adianta nada. E aí foi que eu fui me tocando, né, Fê? Porque a gente tem que se tocar disso também. Porque a gente cuidadora, a gente tem certeza que é de fora pra dentro o negócio. De que ela só realmente ia se conectar com aquelas falas, achar isso importante para a vida dela, se para ela fizesse sentido aquele caminho também, né? Então hoje que ela tá muito mais empoderada, fazendo as coisas para ela, se cuidando, ela já fala para mim, Dri, nossa, várias coisas fazem sentido, né? Da gente se cuidar, da gente não sei o quê. Eu falo isso, aí hoje eu falo, ai, gente, foi a hora dela, né? Agora é a hora dela pra isso. Agora é a hora dela. Aquela era minha. Mas como a gente ama as pessoas, a gente quer levar todo mundo que a gente ama pro caminho que a gente acha bom. Só que muitas vezes não é o caminho pro outro, é o momento. Né? Exatamente. Sabe que isso acontece muito lá na escola, que as meninas falam assim, algumas outras colegas de trabalho dizem para mim assim, mas é tão difícil aplicar disciplina positiva. Eu falo, realmente, é muito difícil aplicar disciplina. Aplicar é difícil. No outro é muito difícil. Porque ela tem que perpassar antes por você. Se aquilo não fizer sentido, não faz o menor sentido. Ai, Fê, que maravilhosa. E por isso que eu fujo tanto. Eu às vezes caio nisso, sabe? Porque a gente faz com a melhor da boa intenção. Mas eu tento fugir das dicas. Dicas pra não sei o quê. Gente, eu fazia isso muito no canal da Afetoterapia, a princípio. Faço também, em alguns momentos eu também ofereço como uma forma de ajudar de forma mais ampla. Mais ampla. Mas tudo que a gente generaliza é difícil, porque talvez você pegue uma ferramenta da disciplina positiva, vai tentar aplicar na sua casa e vai falar assim pra mim, Adriana, Fernanda, vocês estão viajando. Porque isso aí que vocês falam não dá certo aqui em casa. Por quê? Porque precisa de um contexto, né, Fê? Precisa de um contexto e precisa fazer sentido pra pessoa. Tem certeza que para aquela família que você, né, que viu um post seu ou que ouviu você falar alguma coisa, que aquilo realmente tocou dentro do coração dela, que ela vai falar daquela forma né, porque tá fazendo sentido? Porque se for só para reproduzir o que tá escrito no livro, vai falar de forma robótica, não vai combinar os elementos afetivos com a fala. A criança vai sentir que não tem verdade ali. Pô, a criança, então... A criança sente de um jeito, né? Que é automático. Ela fala... Automático, que isso, gente, que minha mãe tá tentando aí. Que... Só quando a coisa vai internalizando, e por isso que eu falo muito para que a gente aplique, né? E as pessoas que apresentam a disciplina positiva como ela é, como uma filosofia de vida, né? Fernanda Lee, Maria Alice, Beth Rodrigues, Fabiana Neves, essa galera que Isa Macedo, essa galera que tá na Ju, que tá divulgando, né, na Associação de Disciplina Positiva Brasileira, estão na organização disso. Gente, elas promovem muito a disciplina positiva, né? E a gente faz também como uma maneira de se mudar. Primeiro aplica essas ferramentas que você estuda em você. Vê como é que rola aqui dentro, né? Conexão antes de correção é uma. Cara, quando eu faço uma besteira, eu, por exemplo, derrubo um treco e deixo quebrar, eu sou a primeira a ser cruel comigo. Na hora eu falo burra, estabanada,
sem jeito, desengonçada, de novo quebrando um troço. Meu Deus do céu, né? Onde é que você vai parar com isso? Nossa, fico super agressiva comigo. Antes. Ou às vezes ainda sai no automático, confesso. Aí agora que eu toda trabalhada na afetoterapia, na comunicação afetiva, disciplina positiva, toda galera aqui, eu respiro e falo, pera, gente, foi um copo quebrado, vaso quebrado. Quebrei, né? Então, como é que eu faço pra eu... Travou? Travou, mas voltou, eu acho. Ah, tá. Como é que eu faço pra falar comigo melhor? Dri, quebrou outro vaso, né? Caramba, já é o segundo essa semana, o segundo esse mês, tá muito. Como é que você pode fazer para tomar mais cuidado, meu amor? Como é que você pode ter mais atenção nos seus movimentos e tal, para não derrubar, não deixar cair, porque você fica chateada, né, de quebrar as coisas e tal. Você gostava tanto desse copo, dessa xícara. Como é que você pode fazer para prestar mais atenção? Mas tá tudo bem, tá? Tá tudo certo. E aí, a partir dessa conexão comigo, eu aprendo com os meus erros, eu penso em soluções para não repetir esse erro no futuro, né? Então, quando a gente quiser ensinar uma criança a não derrubar coisas ou a não, né, não ser estabanada, não, como é que a gente vai fazer isso de uma forma respeitosa se quando a gente faz isso, a gente é esse carrasco com a gente, né? Então, quando eu me liberto desse punidor que tem aqui dentro, né, dessa pessoa que vem com chicote, eu não vou ser essa pessoa para o meu filho, para o meu aluno, para o meu paciente, né? Quando ele cometer algum erro, seja de qual nível for, né, do que estiver acontecendo, ele também vai aprender a se perdoar, a se acolher, a se conhecer e pensar numa solução para aquele erro não se repetir. Então, assim, as ferramentas da disciplina positiva, quando a gente decide aplicar na gente, elas fazem muito mais sentido quando a gente oferece ela para mudança de comportamento do outro, né? Faz toda a diferença. Sem isso, eu acho que é quase impossível. Uhum. E eu também, André, a gente começa a aplicar, tem certos momentos em que a gente vai escorregar. É normal, eu falo isso para quem trabalha comigo, para as meninas, né? Para os pais. Eu falei, gente, é normal a gente escorregar, porque a gente vem de uma criação que é diferente da que a gente está. A gente está tendo que se desconstruir para construir, imagina. É isso, é isso. Uhum. E às vezes você não tem essa empatia toda com você, não. Olha, você está no processo, agora você fez, mas você teve consciência. Então, na próxima, você já vai fazendo até você fazer aquilo no automático, porque demora um tempo até o seu cérebro mudar, vamos dizer assim, essa leitura, ressignificar essa crença, esse tipo de comportamento, esse olhar. Demora, gente. Perfeito. E você que estuda tanto, né, Fê? Neurociência, funcionamento cerebral, sabe até melhor que eu que realmente é um processo, né? A aprendizagem é um processo. E a melhor maneira de aprender alguma coisa é ensinando aquilo para outra pessoa, né? É passando o conhecimento. Então, quando a gente tem um filho, ou quando a gente decide trabalhar com crianças, seja professora, terapeuta, né? A gente tem a chance de ensinar essas pessoas coisas que a gente ainda está aprendendo, né? Porque tá todo mundo aqui aprendendo a existir, aprendendo a viver, aprendendo a se comunicar, aprendendo a ser no mundo, de uma forma respeitosa, né? Então, o bonito da gente estudar essas abordagens e aplicar na nossa vida para inspirar as crianças a fazerem o mesmo por elas, é que a gente também vai estar aprendendo cada vez mais, né? Mas se a gente já se acha o aprendiz que já está pronto, eu não preciso aprender mais nada, porque eu já fiz todos os cursos que tenho, eu já sou PhD em desenvolvimento. Então, a criança só tem que aprender, ela só tem que receber conteúdo de mim e eu não tenho mais nada para aprender com ela. Fechou porta, fez muro. Fechou, né? Isso. E criança ensina tanto a gente, né, Fê? Meu Deus do céu, é o dia inteiro. Eu contei um episódio numa das lives que eu fiz, que eu estava levando uma criança a um outro banheiro, que ele não queria ir na sala e tal, então eu estava tirando e levando ele em um outro banheiro. E aí, uma outra aluna chegou perto de mim e falou assim, você vai levar ele aonde?
E naquele momento eu fui pega de surpresa e eu pensei assim, vou mentir pra ela, porque se eu falar pra ela que eu tô levando ele lá, bem honesto, Cheguei babá. levando Muito bom. lá, ela vai querer ir também. E ela não tem necessidade é dele. Aí eu falei pra ela, Muito bom. não, eu vou ali pegar alguma coisa, nem me lembro o que eu falei direito, eu vou ali pegar alguma coisa e volto. E ela ficou me olhando bem assim. Quando eu bati a porta, a criança que tava comigo disse assim pra mim, você mentiu pra ela. E Olha a antena. eu olhei, aí eu falei, de fato, eu menti. Vamos voltar lá agora. Aí eu voltei com ele. Uhum. Eu voltei pra dentro da sala. Aí chamei a outra criança e falei assim, olha, eu quero falar uma coisa pra você. Aí ela, o quê? Aí eu falei, eu menti pra você. Aí ela, eu já desconfiava, né? Gente, criança é vida. Mas, ó, eu tô levando ele lá porque ele tá... eu sei, não precisa dizer isso pra mim. Eu entendo que a necessidade dele é diferente da minha. Você acredita? Aí eu falei, Caramba. desculpas. Aí ela foi e me deu um abraço, do tipo, tá desculpada. E aí eu saí com essa outra criança e fui fazer o que eu tinha que fazer e tal. E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, você imagina quantas vezes a gente já não viu nossos pais fazendo isso também com a gente? Opa, direto. E esse exemplo foi muito maravilhoso, Fê. Primeiro pela sua vulnerabilidade, master, linda, de admitir que a gente faz isso, né? A gente faz mentirinhas ou punições ou, né, algumas falas, geralmente que saem no automático, né? A gente não pensou muito sobre, a gente reagiu, né, a uma coisa, mas sempre com a melhor intenção do planeta. Por isso que mãe tem que largar a culpa materna mesmo, o pai também. A gente não faz nada pro filho querendo detonar filho, né? A gente quer que ele cresça, aprenda, evolua e tudo mais. Só que o que a gente tem no automático são essas ferramentas. Mentirinha, punição, manipulação, né? Comunicação mais violenta, porque é o que a gente tem de registro, como a gente está falando aqui, né? Então, a sua intenção ali era bacana, mas o como foi feito não passou verdade para ninguém e criança tá ligada, né? Esses são bem verbais, né? São crianças típicas e tal, puderam te dizer, né, que, ó, tá agindo bem não. Pra gente finalizar, sim, queria te fazer duas perguntas, que foi uma pergunta que eles colocaram aqui, da importância de conciliar, os pais conciliarem, encontrarem tempo em casa, como fazer para encontrar esse tempo em casa, tempo de qualidade com essas crianças, que eu acho que é importante. E uma outra pergunta é como dar os primeiros passos em direção à disciplina positiva, né? Para quem não tem nenhum conhecimento, como que pode começar, né? É um ai, que bacana. Mas boa. Obrigada, amor. Eu acho importante a gente ficar no coração das pessoas, né? A partir desse encontro de hoje, que a disciplina positiva, ela realmente oferece outras lentes, né? Pra gente olhar as relações que a gente tem na nossa vida por outra perspectiva, né? E ela oferece ferramentas práticas, porque muitas vezes a gente, a partir da ação, né, com o outro, a gente vê a transformação acontecer, né? Porque muitas vezes a gente fica muito no campo do pensamento, de tentar mudar alguma ideia, e não vai, né? Na ação, às vezes a gente vendo a transformação acontecer, né, de forma prática, a gente se motiva para fazer mais mudanças. Então, essas ferramentas são muito legais para isso. E muitas delas são direcionadas a esse tempo de qualidade com os filhos, né? Então, eles apresentam algumas como a pausa positiva, o próprio autocuidado e bem-estar, né? Do adulto é uma ferramenta da disciplina positiva também. Então, assim, e outra é a reunião de família e os planejamentos do tempo, né? A gente pensar que a nossa vida em família é muito próxima à nossa vida profissional em equipe de trabalho,
né? Ou mesmo se você trabalhar sozinho. Se você não organizar o seu tempo, né? O dia só tem 24 horas, ou tem isso tudo de 24 horas. A gente é dono do nosso tempo, né? A gente que cuida de priorizar o que a gente tem que priorizar no dia, né? E claro que esse tempo de quarentena está completamente atípico e descontrolado, né? Então vamos fazer o que a gente pode com o que a gente tem, tá tudo bem. Mas a gente pode praticar, né? Principalmente nesse período, esse cuidado do planejamento das atividades mesmo, né? Do que a gente vai fazer em qual horário. E a gente pode incluir as crianças nesse planejamento do tempo, né? Porque, inclusive, é muito bom que a criança se sinta colaborador e útil desse processo de família, né? Então, e muitas vezes, né, Fê, a gente se surpreende com as contribuições das crianças, né? Com quanto elas conseguem colaborar quando elas sentem que o adulto precisa daquele tempo para eles, seja para trabalhar, seja para um banho, seja para, né? Se ele sente verdade naquilo, ele tende a colaborar. Então, é o quanto a gente também está cuidando do planejamento do nosso dia para encaixar a qualidade do tempo com a criança nesse tempo, né? Então, e isso vai de encontro com o que a gente conversou hoje. Se o nosso foco é só no cuidar da criança e a gente, né, quer que elas façam as aulas online, as terapias online, a aula de não sei o que, o banho, o solzinho na varanda, o brincar não sei o que. A gente quer preencher o tempo da criança o tempo inteiro. A gente não vai achar momento nenhum pra gente ali, né? E a gente vai sobrecarregar a criança, fazer por ela, enfim, uma loucura. Vamos começar a planejar esse tempo a partir da gente, das nossas necessidades. Então, que hora que eu tô melhor para brincar com a criança? Eu funciono melhor no início do dia? Eu já quero começar meu dia porque eu tô no gás, brincando com meu filho, fazendo alguma coisa boa com ele, né? Ou não, eu acordo péssima, mau humor, demoro a processar e começar meu dia, então eu quero brincar com ele só lá no final, né? A gente tem esse poder de conhecer a gente se a gente para observar, né, Fê? O nosso papo hoje de autoconhecimento foi nesse sentido. Então a gente se observa e aí a gente oferece para o filho o nosso melhor, né? Então eu vou estar com você no meu melhor. Nessa outra hora, não é o meu melhor para você, é o meu melhor para o trabalho, é o meu melhor para mim, é o meu melhor para o, né, seu pai, né, sua mãe. E eu vou cuidar disso, das áreas da minha vida de forma equilibrada. Então, o dia tem 24 horas, né? Aproveita a matemática, o tempo, né? A organização do tempo para isso. Que momento eu vou ir deixando? E não precisa ser tão preso aos minutos, mas o tempo enquanto quantidade mesmo, né? Porcentagem do dia que você vai se dar. Então, se você... E autocuidado vai em um monte de coisa, né? Vai o tempo que você... na hora que você acorda, você não liga o celular ou o Wi-Fi para poder fazer uma respiração com calma, uma meditação, um momento de agradecimento para o dia que vai começar, para você começar o dia bem. Se o café da manhã você prefere fazer sozinha e já dá para as crianças pronto, ou se você consegue envolvê-las na preparação do café, só você pode saber, né? Não tem receita, não tem nada que é bom para todo mundo. Mas a nossa dica, vamos cair na armadilha da dica aqui, é que as pessoas conheçam, né, a si próprias, como é o funcionamento de si mesma, para conseguir encaixar no dia o melhor de si para esse filho. Então, quando ela estiver no melhor dela, ela vai e conseguir brincar da melhor maneira. E ela só vai fazer isso, é uma bola de neve, assim, é uma coisa bem circular. Ela só vai conseguir fazer isso. A gente é muito cíclica, mulheres são cíclicas. A gente só vai conseguir fazer isso se a gente entender que hora que a gente oferece para o trabalho, que hora a gente oferece para o filho, que hora a gente oferece para comida, que hora a gente oferece para o que quer que seja, né? Então, a gente conhecendo que horas a gente está boa para o quê, a gente consegue organizar a nossa família de forma linda. E uma dica, olha eu dar dica de novo, essa palavra não sai da nossa boca. Para as pessoas, esse livro da Disciplina Positiva que acabou de sair, que para mim ele é uma atualização
maravilhosa do Amarelo, que é o Disciplina Positiva Geral, né? Que é o primeiro livro, inclusive, traduzido para o português. Esse, para mim, é uma atualização desse. Legal. E muito que dialoga muito diretamente para mães que trabalham fora, né? Para pais também, pais e mães. Com mulheres, a gente fica falando mãe, mas mães e pais que estão com dificuldade de equilibrar a carreira e a criação dos filhos, né? Então, pode começar com a leitura desse livro. E tem muitos trabalhos, né, Fê? E workshops. Agora não tem tantos ao vivo, mas os ao vivo são experiências lindas de vivências, onde a gente se coloca no lugar da criança, né, do filho. E se houver interesse, né, para ser um educador parental ou de professores, existem as formações que a gente também pode indicar, né, as pessoas que fazem isso no Brasil, para fazer o curso e se tornar um educador parental, de professores. E é linda a formação. Linda de viver. E a disciplina positiva, ela tem um braço, né? Um braço, uma perna e um abraço, que é para crianças com deficiência, que tem um livro lindíssimo. Você tem também, né? Ah, que lindo! Que eu tive a honra de co-traduzir com a Fernanda Lee. E ele é lindo, porque ele é realmente uma linguagem adaptada e aprimorada para esse público que precisa de adaptação e aprimoramento de comunicação para a gente ser realmente respeitoso com quem eles são, né? Com a necessidade deles. Então, e a gente está aqui, né, Fê? O que a gente puder contribuir para que, né, as pessoas tirem as dúvidas e saibam um pouco mais dessa abordagem, a gente adora falar disso e viver isso. Então, tamo junto. Estamos por aqui, né? Dria, então vamos encerrando, que a gente já tá, né? Tempão! Meu Deus, se pudesse eu ficava aqui. Também, falando disso até... Infinito. Ainda mais contigo, que é tanta conexão, gente. Muito, e tem muito assunto, comunicação não viagem, daí vai. Vai. Né? Pano pra Obrigada, meu amor. Dri. Eu fico muito feliz de ter tido a sua participação aqui, especial mesmo. Eu fico feliz de poder compartilhar e ter pessoas assim na minha rede. Isso é muito bom. Parece que energiza a gente volta para renova. Isso é muito bom. E o que eu puder. Eu sinto mesmo por você. Estou aqui, em breve nós estaremos juntas. Ao vivo. Quero muito. Com certeza. Obrigada, Fê. Um beijão para todo mundo que pôde estar aqui ao vivo, né, com a gente. E a Fê vai gravar para ficar 24 horas, né, Fê? Então, se você estiver assistindo isso depois do ao vivo, obrigada por ter vindo aqui conhecer a gente, conhecer essa abordagem linda. E gratidão demais, Fê, pelo nosso encontro nessa vida. Foi muito bom. Adorei. Super beijo, Dri. Fica bem, qualquer coisa me chama aqui, tá? Tô por aqui. Tamo junto. Beijo, meu amor. Beijo, tchau, gente. Vou encerrar. Beijo.